E a gente fala também sobre isso com o comentarista Alexandre Borges. Temos essa marca muito triste hoje, Alexandre, e eu queria ouvir o seu comentário. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham a Visão. É um dia de luto, né? Um dia de... Claro que toda morte é uma tragédia, a gente lamenta todas elas, mas hoje especificamente é um marco, porque 600 mil é muita gente, é um número muito grande, se é que são 600 mil, né? Porque pelo que a gente tem visto na CPI da Covid, você tem casos de subnotificação, você tem planos de saúde, hospitais que, de caso pensado, tiraram do atestado de óbito de alguns dos seus pacientes a causa da morte por Covid-19. Então, é razoável imaginar que esse número seja muito maior do que 600 mil. Mas mesmo que a gente considere 600 mil, Carla, é um número muito alto sob qualquer ponto de vista. Você tem estudos, por exemplo, acabou de sair um estudo do Imperial College de Londres, dizendo que metade dos hospitalizados por Covid-19 no Brasil não deveriam ter morrido. Os idosos, especificamente, do Brasil, eles viveram, em média, muito menos do que os idosos na média mundial. O que quer dizer que os nossos idosos morriam mais rápido nos nossos hospitais quando internados por Covid-19. Nós cuidamos mal da nossa população e nós cuidamos muito mal dos nossos idosos hospitalizados. Mas nós podemos ter vários outros números. Por exemplo, tem um estudo apresentado pelo infectologista Pedro Halal na CPI, onde ele mostrava que 4 entre 5 mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas. Isso é um número assombroso. A gente poderia, em vez de estar falando de 600 mil mortes, poderia estar falando de 100, 120 mil. Então, é uma diferença absurda. Ele também apresentou um número dizendo que de 100 a 150 mil mortes foram causadas diretamente pelo atraso na compra de vacinas. A gente sabe que o Brasil, entre os diversos erros que foram cometidos, como sabotar todos os esforços de isolamento social e uso de máscara, sobre todo tipo de charlatanismo, da venda para a população da esperança de que haviam remédios milagrosos e tratamentos precoces que não existem, não tem nada que a ciência comprove em relação a isso. O Brasil também demorou muito a comprar vacinas. Pode ser, a CPI está investigando por motivos de corrupção, para poder tentar comprar vacinas superfaturadas para que alguns bandidos ganhassem dinheiro às custas de centenas de milhares de cadáveres. Então, a gente tem esses números. Essa é a forma mais fácil de quantificar também, né, Alexandre? Porque a gente sabe o quanto que, se a gente tivesse antecipado compras de vacinas, o quanto de pessoas que em 14 dias depois da segunda dose estariam protegidas. Então, isso é o modo mais fácil. E tem os outros que, como você falou, são o imponderável, né? Se as pessoas usassem máscara, se as pessoas estivessem em distanciamento, se tivesse havido campanha de comunicação, tudo isso também são números que são mais imponderáveis, mas que podem ser, de alguma forma, também calculados. É imponderável, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar pegar parâmetros com outros países, com médias mundiais. Então, às vezes, a gente, por exemplo, faz uma comparação onde o Brasil tem menos de 3%, tem 2,7% da população mundial, mas tem mais de 10% dos mortos, se não me engano, 13% dos mortos. Então, mas não pode comparar com todo mundo, os países são muito diferentes. Tá bom. O Brasil é muito populoso, tá bom. Entre os 10 países mais populosos do mundo, o Brasil está em 10º. É o pior em termos de mortes em número de países populosos. Mas nós não podemos comparar com os países desenvolvidos. Tá bom, vamos olhar os BRICS. Nós somos os piores entre os BRICS. Entendeu? Então, assim, onde você for olhar em comparações, seja por população, seja por desenvolvimento IDH, seja o que for, o Brasil tomou uma surra em todos os níveis, em todos os parâmetros, e nós sabemos os motivos. A gente teve o presidente da República outro dia, não tem muito tempo, na ONU, defendendo esse tratamento precoce que só existe na cabeça dele. Então, a gente realmente precisou e precisa muito que a CPI vá até o fundo, vá até todos os responsáveis. Por que o Brasil hoje, de cada 3 mortos por Covid no Brasil hoje, do mundo hoje, 1 é brasileiro? Por que isso está acontecendo? É muita gente, é uma tragédia, e também em respeito às famílias de todas as pessoas que morreram. Por exemplo, o ato que aconteceu hoje na praia de Copacabana, onde um dos participantes foi o taxista Marco Antônio do Nascimento Silva, que foi o protagonista de uma das
piores cenas de todas que aconteceram quando, na virada desse ano, ele fez um protesto silencioso, respeitoso, bonito, onde ele botou cruzes para lembrar os mortos, inclusive o filho dele, Hugo, de 25 anos, e um senhor, um daqueles tios do Zap, foi lá na praia de Copacabana e derrubou as cruzes, uma coisa horrorosa, terrível. Não foi só isso que aconteceu. A gente teve, por exemplo, na Avenida Paulista, movimentos e protestos onde pessoas fizeram danças com caixões. Quer dizer, o Brasil protagonizou cenas realmente lamentáveis e constrangedoras, mas fica aí um abraço carinhoso a todos que perderam entes queridos e familiares, e também não só aquele caso horroroso que nós vimos ontem na CPI do advogado Tadeu Andrade, que contou que ele só estava vivo porque a filha dele fez uma intervenção direta. Ele no hospital, ele foi colocado para o chamado tratamento paliativo, ou seja, foi dado como morto, como sem esperança. A família não aceitou, a filha não aceitou, e hoje ele estava lá. Ontem ele estava na CPI, saudável, falando, dando depoimento. Ou seja, ele poderia ter sido... Isso não é uma eutanásia. Eutanásia é você encurtar a vida de alguém que já está desenganado. Ele poderia, pelo relato dele, se for provado o relato dele, ele poderia ter sido assassinado em vez de ter sido cuidado. Então você teve esse caso de ontem, você teve o caso lá do Rio de Janeiro, do rapaz do Hugo, e vários outros casos. Então fica aqui a nossa solidariedade em luto a todas essas 600 mil mortes e todas as pessoas atingidas por essas mortes, sejam amigos, familiares, pessoas que dependiam dessas pessoas. Fica aqui o nosso abraço carinhoso e a nossa homenagem e a nossa lembrança a todos eles. Nenhum deles será esquecido.